Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, bom dia! Hoje é 4 de outubro de 2019, é sexta-feira. Está no ar o Jornal Página 1. As principais manchetes de hoje: Paraná Rosa amplia ações de saúde integral às mulheres. O Paraná busca inspiração no modelo finlandês de educação. Aumento de casos de feminicídio no Brasil preocupa debatedores. Especialistas pedem ampliação do teste de pezinho na rede pública. E você vai ver também a reforma da Previdência, você vai ver o que mudou no texto que veio para a Câmara. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no Jornal Página 1 de sexta-feira, que está apenas começando. Iniciando o Jornal Página 1 desta sexta-feira, vamos para o tempo e a temperatura. A sexta-feira ainda será um dia de pancadas de chuva em grande parte do país. A expectativa é de chuva forte desde cedo em grande parte do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, também em todas as áreas de Santa Catarina e na região de Foz do Iguaçu. A chuva também pode acontecer desde cedo em áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, mas intercalando bons períodos de sol. Na região de Uruguaiana e na Campanha Gaúcha, a expectativa é apenas de garoa, que pode acontecer várias vezes no decorrer da sexta-feira. Em grande parte das outras áreas do Paraná, de Mato Grosso do Sul, em praticamente todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, sul e oeste do estado de Goiás e em todo o estado de Mato Grosso, a sexta-feira vai ser um dia com tempo abafado e a expectativa de pancadas de chuva apenas a partir da tarde. O tempo vai ficar bem estável desde a região de Manaus até a região de Rio Branco, no estado do Acre, onde tem risco para chuva forte desde cedo. Em praticamente todas as outras áreas da região norte, com exceção de Belém e Macapá, o dia vai ser de sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na região do Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, também no Distrito Federal, o sol vai brilhar forte desde cedo e faz calor, sem chance de chuva, mas algumas áreas de instabilidade vão se espalhar em grande parte do leste da região Nordeste e também na região do Espírito Santo. Por isso, toda essa faixa que vai desde Vitória até Salvador pode ter chuva a qualquer hora, mas não há alerta para temporais. A chuva deve acontecer de forma mais grossa e persistente, principalmente entre a região de São Mateus e o litoral sul do estado da Bahia. E por toda essa faixa que vai desde o norte fluminense até a região de João Pessoa, a chuva deve acontecer em forma de pancadas rápidas várias vezes no decorrer do dia. Nas outras áreas da região nordeste, o sol vai predominar e não há chance de chover. Eu destaco aqui o alerta para temporais em toda a faixa vermelha do mapa, que vai desde o estado do Amazonas, passando pelo Acre e Rondônia, até áreas da região sul do país, inclusive na região de Porto Alegre. Nas áreas em amarelo do mapa, a situação é de atenção para risco de chuva com moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento. Em São Paulo, a mínima prevista é de 15 graus, 21 graus em Campo Grande e 19 graus em Florianópolis, e à tarde esquenta e a máxima chega aos 33 graus em Brasília, 37 graus em Cuiabá e 25 graus em Florianópolis. O Paraná deu início à mobilização do Outubro Rosa. Neste ano, as ações de prevenção e promoção do cuidado integral à saúde das mulheres serão levadas a 43 municípios. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e a primeira-dama Luciana Saito Massa lançaram o programa Paraná Rosa no Palácio Iguaçu, em Curitiba. No evento, eles assinaram o documento implementando a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Durante o mês de outubro, o projeto vai passar por 43 municípios paranaenses. Nós estamos trabalhando com as mulheres que também depende dela a prevenção do câncer, não é? Então, hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física regular, não é? Enfim, atitudes, comportamentos que podem auxiliar na diminuição do câncer de mama e de outros cânceres no nosso estado. Está sendo mobilizado a questão de todos os profissionais da área da saúde e outras áreas
para que atinja o maior número possível de mulheres do nosso município. O programa Paraná Rosa é uma ação da Secretaria da Saúde em parceria com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. O projeto quer mobilizar e conscientizar a população paranaense sobre os cuidados e a prevenção do câncer de mama. Durante esse mês, vamos levar sensibilização no combate ao câncer de mama através de informações, de exames, detecção e diagnóstico precoce, mas principalmente mobilização social a favor deste assunto. Levar informação hoje é a melhor tática e estratégia que nós podemos ter para combater o câncer. Tudo começa com uma vida saudável, né? Com práticas saudáveis no dia a dia, né? As mulheres têm essa preocupação, nós temos que incentivar isso, né? As mulheres que trabalham em especial na zona rural, que tem um serviço muitas vezes de mão de obra pesado, né? Incentivar um hábito saudável, fazer prática de esporte e, acima de tudo, o exame periódico, né? Que ela possa fazer o autoexame e, detectando qualquer tipo de anomalia, poder ter aí os equipamentos necessários para atender as mulheres do Paraná. O governo do Paraná estabeleceu os primeiros contatos para firmar parceria com a Finlândia na área de educação. O governador, ele já autorizou que uma delegação com 40 professores da rede estadual de ensino passe 3 semanas em abril de 2020 em Helsinki, capital finlandesa, para conhecer detalhes do setor educacional europeu. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o embaixador da Finlândia. Eles conversaram sobre trocas de experiências nas áreas de sustentabilidade, tecnologia e educação. A gente vem conversando com o consulado da Finlândia desde janeiro para a gente fazer algumas parcerias. A principal delas seria que os nossos professores da rede estadual do Paraná pudessem ir à Finlândia, conhecer a rede e ter uma troca de experiências. Então isso está sendo organizado para cerca de 40 professores irem na Finlândia em abril do ano que vem. A Finlândia virou muito famoso da educação, então um pequeno país que com certeza nossa educação deu certo. Uma educação, com certeza, hoje em dia ainda para olhar como um modelo. Nada pode fotocopiar no setor educacional de um país para outro, mas pode se inspirar olhando o modelo finlandês, que acho que ainda hoje e vai ficar, tem um melhor custo-benefício. Então, é de qualidade, mas não custa tanto para a sociedade. Aumento de casos de feminicídio no Brasil está preocupando os debatedores. O número de feminicídios no Brasil cresceu 4% nos últimos 12 meses. O tema foi debatido nesta quarta-feira passada em audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ciúmes, sentimento de posse, preconceito, inconformismo com a separação. Esses são alguns dos motivos que levam homens a tirarem a vida de mulheres a cada 2 horas no Brasil. Os números de agressões contra elas continuam crescendo. Segundo o mapa da violência produzido pela Câmara dos Deputados, foram identificados mais de 68 mil casos só em 2018. Em alguns países industrializados, onde tem se observado uma diminuição geral da taxa de homicídio, essa diminuição da taxa de homicídio não vem sendo seguida por uma diminuição da taxa de mortes violentas de mulheres. Isso traz para a nossa reflexão que não adianta nós olharmos para uma política pública criminal que esteja focada na redução da letalidade de homicídios se a gente não considera o fenômeno específico dos feminicídios. A Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher discutiu os atos violentos que têm como alvo a mulher apenas pelo seu gênero e condição feminina. Para especialistas, a estrutura histórica do Brasil e a falta de sensibilidade para ouvir as vítimas agravam o risco de mulheres que estão em situação mais vulnerável, como as moradoras de periferias. São elas que apresentam as maiores situações de vulnerabilidade, há uma escassa escolaridade, pouco acesso a emprego decente, habitam as regiões comprometidas com o tráfico, além da ausência de equipamentos sociais. Ainda deve-se destacar em relação ao feminicídio como fenômeno político, assegurar que o direito de ir e vir no espaço público deve ser garantido, o que não está sendo assegurado pelo Estado, tanto às cidadãs quanto aos cidadãos, sobretudo se são de classes sociais mais vulneráveis, se são negros e assim por diante. No Distrito Federal, em apenas 9 meses, 25 mulheres foram vítimas de feminicídio.
No ano passado, durante todo o ano, foram registrados 29 casos. Os números de 2019 estão entre os mais altos. A média é de uma mulher morta a cada 13 dias. Nós temos uma legislação, uma das melhores do mundo. E por que não funciona? Não funciona porque, na verdade, nós temos que ter um grande pacto. Pacto legislativo, executivo, porque é ali que saem as políticas, é ali que se constroem as políticas que efetivamente vão chegar a essas mulheres, e o judiciário, para que a gente realmente, essas leis funcionem. Especialistas pedem ampliação do teste de pezinho na rede pública. O teste do pezinho pode diagnosticar doenças genéticas nos primeiros dias de vida. A subcomissão temporária sobre doenças raras realizou audiência pública na última quarta-feira para debater a triagem neonatal. Há 18 anos, o Brasil criou seu Programa Nacional de Triagem Neonatal, o chamado Teste do Pezinho. Aquele furinho no calcanhar do recém-nascido, de preferência entre 3 e 5 dias de vida, que pode ser a diferença entre uma juventude saudável ou um futuro cheio de privações. Em 90% dos casos, são doenças genéticas que podem ser diagnosticadas e o tratamento iniciado imediatamente. Os benefícios da triagem neonatal já são conhecidos. A luta agora é pela ampliação do teste do pezinho. Nos laboratórios privados, já é possível o diagnóstico para 50 doenças, mas no SUS, o Sistema Único de Saúde, os testes só oferecem um diagnóstico para 6 doenças. A campanha desses especialistas reunidos na subcomissão temporária sobre doenças raras é pelo teste do pezinho ampliado. Já há uma campanha no país em busca de 1 milhão de assinaturas, mas além de mais diagnósticos, o alerta: há dificuldades da realização do teste do pezinho em várias regiões do país. No Nordeste, poucos estados estão fazendo triagem. A região Norte, a mesma coisa. Nós temos conhecimento, e isso foi feito com a presença de vários estados, de que tem muitos que não estão comprando kits para fazer os exames da triagem que a gente pode chamar da triagem básica. Hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme e outros. Por que isso? Pela questão da crise. E o diagnóstico precoce é tão importante que é impossível não refletir sobre o depoimento da mãe da Helena, de 9 meses. Com a filha, tudo bem, mas a Verônica só descobriu a doença rara, a fibrose cística, aos 23 anos de idade. Eu tinha em média 4, 5 pneumonias por ano desde que eu nasci. Aos 18 anos eu tirei 2 partes do pulmão direito, depois eu tirei a vesícula, depois uma parte do pâncreas parou de funcionar e só com 22, 23 anos eu fui diagnosticada com fibrose cística, quando um gastro começou a somar todos esses sintomas que eu tive ao longo da vida e falou: opa, peraí, é muito mais do que só azar. Fabiano Pereira, do Ministério da Saúde, afirmou que o governo abriu consulta pública para conhecer o perfil de doenças raras no Brasil. A Camila, da Secretaria de Saúde do DF, mostrou os números da capital do país. Uma lei distrital de 2008 ampliou o diagnóstico do teste do pezinho. Hoje, já são mais de 30 doenças verificadas após a coleta do sangue do bebê. Fazer a busca ativa para uma recoleta, né? Então, isso é um serviço importantíssimo de busca ativa. Não adianta só eu fazer o teste inicial na maternidade. A partir do momento que eu tenho uma suspeita, tem um trabalho enorme que tem que ser feito depois. Então, uma dessas coisas é a busca ativa. Porque até então, a fenilcetonúria ela é uma doença que, se não tratado, o efeito demora para vir. Ele é prolongado, é um efeito crônico. Aqui, tempo é muito importante, porque essa nova área de doenças, se eu 1, 2 semanas de vida eu não atuar, essa criança vai morrer neste período, ou vai ficar dentro de uma UTI necessitando de cuidados extremos por alguns anos. A gente vai ter que lutar por isso. Primeiro, porque a gente sabe que essa ampliação é essencial. Sabemos que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante e que, na grande maioria, você controla a vida das pessoas. Nós não podemos parar na audiência. A audiência foi muito boa, muito produtiva, inspiradora, e que a gente possa continuar para dizer o que fazer. Né? E para saber o que fazer, o Ministério da Saúde e o Distrito Federal podem nos orientar, mas a orientação só será completa com a participação da comunidade.
Veja agora o que mudou no texto em que a Câmara recebeu da reforma da Previdência. Abono salarial, benefício de prestação continuada e pensão por morte não vão sofrer mudanças. Saiba mais agora. Somente um dos 12 destaques apresentados à reforma da Previdência em plenário foi aprovado, o que derrubou as regras mais rígidas para o abono salarial. Pelas contas do governo, a decisão reduzirá em cerca de 70 bilhões de reais a economia que a reforma pretende fazer durante os próximos 10 anos. É um impacto considerável em relação à proposta do senador Tasso Gereissati, reduzindo de 870 para 800 bilhões. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. Em estando, nós conversamos aí com os nossos pares aqui no Senado, apresentamos um destaque em plenário e conseguimos aí a aprovação para a retirada dessa exclusão na reforma da Previdência. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo pago anualmente a todos os trabalhadores que tenham carteira assinada há pelo menos 5 anos, tenham trabalhado em emprego formal por no mínimo 30 dias no ano anterior e tenham recebido até 2 salários mínimos por mês em emprego formal no mesmo período. Essas regras continuam valendo. Na Câmara, os deputados haviam aprovado o pagamento do abono apenas para trabalhadores que recebiam até R$ 1.364. Na proposta original do governo, o benefício seria apenas para quem recebe, no máximo, um salário mínimo por mês. Antes de ser votado no plenário do Senado, o texto já havia passado por algumas alterações na Comissão de Constituição e Justiça, ajustes redacionais e supressões. Basicamente, alterações de supressão. Porque a alteração de supressão ela faz com que a reforma não tenha que retornar novamente para a Câmara, né? Tem também algumas alterações de redação que, assim como as de supressão, não levam à necessidade de voltar para a Câmara. O relator Tasso Gereissati havia retirado da proposta qualquer menção ao benefício de prestação continuada, o BPC. Ou seja, o benefício para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza permanece previsto em lei ordinária, o que permite ser modificado com mais facilidade. Tasso também já havia suprimido o dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte com um valor menor que o salário mínimo. Com isso, não existe mais essa possibilidade. O Jornal Página 1 vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira, trazendo para você mais informações aqui no seu canal, onde tem muito mais notícias, TV Escala News. Se inscreva no nosso canal e receba todos os dias informações de qualidade. Até lá! Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Tá precisando presentear? Artesana. Artesana, cestas e kits para todas as ocasiões. Só falar com Elisângela. Temos suculentas, cactos, petúnias, rosas do deserto, samambaias e ervas medicinais. Montamos o seu vaso com as mudas da sua escolha. Artesanato de bambu e cestas. Quem tem bom gosto vai em Artesana. Cestas e kits para todas as ocasiões. Telefone 99701-1868 e 3062-1147. Na Rua Bernardo da Cunha, 942, no Jardim Simone 3, em Paranavaí. Brechó da Nina. Compra e venda de roupas seminovas, moda masculina, feminina e infantil. E aceitamos cartão.
Telefone 3423-9918 e 99898-3957. Você pode ficar bem vestido com o Brechó da Nina. Compras e vendas de roupas seminovas. Na Rua Catúlio da Paixão, número 387, no Jardim do Sol, em frente ao Serpave. Brechó da Nina. Aqui você sai bem vestido, gastando bem pouquinho. Em qualquer estação, em qualquer ocasião, tranquilidade na hora de comprar. Variedade com o melhor preço. Na Comercial Duarte você encontra produtos elétricos, hidráulico e utilidades para o lar, carriolas, varal, mangueiras, escadas, carvão, churrasqueiras, vassouras e ferramentas. A Comercial Duarte atende em horário especial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas e aos sábados até às 18 horas e no domingo até o meio-dia. Comercial Duarte, Rua Amador Aguiar 235, no Jardim Simone. Telefones 3423-7912 e 99950-8121. Comercial Duarte, aqui tem de tudo. No Outubro Rosa, o Estúdio Belíssima tem novidades para você e com atendimento em domicílio. No pacote de beleza, pé, mão, escova, prancha, com hiper desconto. E ainda você ganha uma hidratação, sobrancelha, luzes, botox, relaxamento, progressiva orgânica e muito mais. Rua Ovídia Jeremias César, na Vila Operária, no Conjunto Dona Josefa, número 17. Agende já o seu horário, 99736-4389. Estúdio Belíssima.